TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja connosco. A Michelle falava há pouco que nós queremos tornar-nos melhores e nós vamos falar do nosso exemplo. O exemplo que Jesus nos trouxe e muitos de nós queremos saber. Obrigada, Amélia. Muitos de nós queremos saber quem era Jesus e o que é que ele representa, ou representou e representa para toda a humanidade. Ele representa muito, porque ele foi o espírito mais puro que veio até à Terra. Eu sou a luz do mundo é uma expressão que foi grafada no Evangelho de João. E ele vai-nos falar sobre a identidade de Jesus e vai-nos falar sobre a sua passagem também pelo mundo. Só que nós vamos usar essencialmente a mensagem dos benfeitores espirituais que nos trouxeram revelações muito preciosas acerca deste Espírito único que visitou fisicamente a Terra há mais de 2000 anos. E para começarmos a falar deste Espírito e porque é que ele veio à Terra, porque ele veio exatamente mostrar-nos qual era o caminho que nós deveríamos seguir. Esse foi o objetivo, exemplificar através não só da palavra, mas da ação, como nós deveríamos ser, em que nós nos deveríamos tornar. E aquele que começou por desvendar o véu do mundo espiritual, e estamos a falar do codificador, vai deixar-nos uma pergunta das muitas que ele fez no Livro dos Espíritos, acerca de qual o modelo que nós temos para nos tornarmos pessoas melhores, espíritos mais perfeitos a cada dia. E na pergunta 625, Kardec perguntou à espiritualidade qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E o mundo superior, os espíritos superiores, deram-nos apenas estas duas palavras: vede Jesus. Então, Kardec vai continuar a falar-nos sobre Jesus nesta sua nota da mesma pergunta. Nós trazemos apenas um pequenino excerto de qual é a visão espírita deste espírito diferenciador de todos os outros que já caminharam sobre a Terra. Então Kardec vai dizer-nos que Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ele exemplificou tudo o que nós podemos alcançar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Imaginemos então que o Pai Divino enviou à Terra um representante e que esse representante trouxe-nos o que de mais puro nós podemos aprender neste planeta de expiação e de provas. Porquê? Porque ele era animado pelo Espírito Divino e o ser mais puro de todos os que apareceram na Terra. É na escala dos espíritos, também do mesmo livro, que nós vamos encontrar na escala mais evoluída os espíritos puros. Ora, é aí que se integrava Jesus, e é o único que lá se integra. Bom, vamos dar um salto do século XIX e vamos até à literatura que veio mais tarde, já no século XX, que veio complementar todo o trabalho de Kardec. E o nosso salto vai ser até um livro escrito, ou melhor, ditado por Emmanuel e pela mão de Francisco Cândido Xavier, que era o médium que recebeu este livro. Portanto, este livro foi recebido, como todos os restantes, por psicografia. E Emmanuel
vai dizer-nos aqui, os benfeitores espirituais deixam-nos aqui nesta obra várias revelações muito preciosas sobre Jesus. Jesus cuja perfeição se perde na noite imprescrutável das eras. Personifica o quê? A sabedoria e o amor. Aquelas duas asas que nós ainda temos, uma muito dilatada, que é a da sabedoria, sabemos muito, mas uma muito mirrada, como nos diz Emmanuel no livro Consolador, que é do amor. Jesus já não tinha essas duas asas na nossa condição, eram duas asas plenamente desenvolvidas e que têm orientado, como ele nos diz, todo o desenvolvimento da humanidade terrena. E nós vamos ver porque é que Jesus orientou este desenvolvimento de toda a humanidade que está sobre a Terra. Nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da Terra rendem culto do que a de João, o evangelista, no seu Evangelho. E o que é que ele escreveu? Ele inicia o seu Evangelho desta forma. No princípio era o Verbo. Foi a João que coube revelar o Cristo divino, como nos diz Emmanuel no livro O Consolador. Porque o Cristo divino tinha uma missão universalista. Não era uma missão para um continente, era uma missão para um planeta. Não era uma missão para os encarnados, era uma missão para todos os espíritos que aqui se encontram, encarnados ou desencarnados. Porque os desencarnados também estudam, também procuram, também aceitam ou não o caminho de Jesus, porque também eles têm livre-arbítrio. Então, no princípio da formação do nosso planeta, era o Verbo. Emmanuel vai-nos contar esta história porquê? Porque os espíritos puros já não produzem com as mãos. Não precisam. Eles têm um poder muito maior. Nós também temos. Por isso, Jesus disse-nos que se nós tivéssemos fé, a fé moveria montanhas, mas nós ainda não sabemos usar esse potencial que está dentro de cada um. Porque ainda não ganhamos a moralidade de Jesus, a sabedoria e o amor. E para nós falarmos sobre esta frase, esta pequenina frase, no princípio era o Verbo, descodificá-la um pouco mais, porque ela foi escrita há mais de 2000 anos, nós vamos até um livro de André Luiz. É um dos livros mais complexos do espírito André Luiz, mas é sem dúvida neste livro que ele explica como foi produzido, concebido o nosso planeta. Nessa substância original que trazemos nós, e o que é a substância original? É o fluido cósmico universal. Ao influxo do próprio Senhor Supremo, que é Deus, trabalham as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Quando nós lemos isto e olhamos para os Evangelhos, e lá vemos escrito Jesus a dizer-nos: eu e o Pai somos um. Somos um porque está permanentemente ligado à fonte divina. Porque ele é um Cristo cósmico. Ele não é um espírito qualquer. Nós não somos capazes de compreender a grandeza deste espírito. Podemos falar de uma forma muito pálida dele, mas não o conseguimos compreender. Porque ele está em processo de comunhão, como nos diz André Luiz, indescritível. Ele não conseguiria também descrevê-la. Essas inteligências gloriosas, o que é que fazem? O que é que fazem estes Cristos cósmicos? Porque não há um Cristo cósmico. Há vários Cristos cósmicos. Eles tomam o plasma divino e vão convertê-lo em quê? Em habitações cósmicas. Isto pode ser traduzido em quê? Eles tomam esse plasma, não nas mãos,
mas pelo pensamento, e eles vão transformá-lo em planetas. E Jesus também nos disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então não há uma morada, há muitas moradas. E essas moradas vão existir consoante o nosso desenvolvimento moral, de múltiplas expressões que podem ser radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas. E nós sabemos, porque os cientistas já o fazem, eles já descobriram que há planetas que têm atmosferas completamente diferentes da nossa. Completamente diferentes. Podem não conseguir ainda classificá-los, mas sabem que esses planetas são completamente diferentes. É neste contexto que nós vamos encontrar Nosso Senhor Jesus Cristo, um dos Cristos cósmicos que trabalha e que é o governador espiritual do nosso planeta. Mas não julguemos nós que ele só governa um planeta. O Chico Xavier deu a informação a Geraldo Lemos Neto de que Nosso Senhor Jesus Cristo governa 5 planetas. Não um, mas 5. Governa um planeta feliz, que gira em torno de uma estrela, que é a estrela de Sírios, e que está num livro, é feita uma referência na primeira parte do livro Renúncia. Governa um planeta regenerado, que gira em torno também de um sistema, que é o sistema de Capela, e que já agora vamos falar disso a seguir, mas há 7.000 anos houve nesse planeta uma guerra nuclear e muitos desses espíritos vieram exilados para a Terra, de tal forma que existe um livro que se chama Os Exilados de Capela e que nos fala sobre esses espíritos que, por via da sua falta de moralidade, acabaram expulsos de Capela. Depois governa o nosso planeta, o planeta Terra, que é um planeta de expiações e de provas, e que nós também vamos ver que nós tivemos uma moratória relativamente à nossa transição, uma vez que nós estamos numa fase de transição, e Emmanuel diz-nos que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Falta pouco tempo, faltam 33 anos, se eu não fiz mal as contas. Depois um planeta primitivo, que é Quiron. Muitos já ouviram falar de Quiron. Quiron é um planeta que está, neste momento, a receber todos os exilados da Terra. É um planeta que está no momento, está no período das cavernas. Porque os exilados de Capela, quando vieram para a Terra, há 7.000 anos, foram ocupar as cavernas. E os que estão a ser retirados da Terra, porque ainda são devotados ao mal, eles estão a ser retirados da Terra e vão para este planeta, Quiron, e vão para condições muito difíceis e muito precárias. Por fim, Jesus está ainda a tutelar um planeta em formação. O que é que isto significa? Significa que este planeta ainda está a ser criado, ou se quisermos, co-criado, porque Jesus cria e o Pai também cria. Ele está na fase das revoluções telúricas. Aqueles que já ouviram falar do Big Bang, das múltiplas ações vulcânicas que existiram na Terra, que ouviram falar das dificuldades da Terra e da sua atmosfera, porque ela era constituída fundamentalmente por metano, nem sequer oxigênio existia. Ora, este planeta, em formação, está ainda nessa fase. E, portanto, está numa atmosfera muito densa. Vamos continuar, então, depois deste parênteses, e vamos, então, continuar com o texto de André Luiz, que nos diz que toda esta riqueza de plasmagem, nas linhas da criação,
ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente. Vamos traduzir isto, porque este livro é de facto muito difícil. Toda a riqueza, toda a produção que foi feita por Jesus para a criação deste planeta Terra, ergueu-se à base da irradiação da mente, ou seja, do pensamento. Nós depois vamos até um outro livro muito bonito sobre a nossa caminhada espiritual. O livro chama-se A Caminho da Luz. E diz-nos então Emmanuel que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenómenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Este livro é mais simples. Então, todas as tradições do mundo espiritual nos dizem que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos que trabalha com o Senhor Supremo. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, portanto ele não é o único, ele é um dos Cristos cósmicos, já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. E neste livro, a mensagem é de que foi 2 vezes, mas nós vamos falar de 3, porque a terceira, Emmanuel não poderia ter dado conta dela nesta fase em que ele ditou este livro a Chico Xavier. Portanto, nesta fase, por volta de 1936, se eu não estou errada, Emmanuel disse, pela mão de Chico Xavier, que esta comunidade de Cristos cósmicos tinha-se reunido 2 vezes. Ele vai explicar-nos quem presidiu a esta reunião e a esta formação deste planeta, uma vez que quem presidiu a esta reunião, ou a estas reuniões, foi Jesus, o Divino Amigo, esse ser angélico perfeito. Continua então Emmanuel a dizer-nos que a primeira reunião verificou-se quando o orbe terrestre, isto é, quando a Terra se desprendia da nebulosa solar. E a ciência já nos explicou que nós enquanto galáxia, enquanto mundo conhecido, nós temos todos gênese nesse Big Bang que a ciência ainda não consegue explicar completamente. A fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogónico, da nossa Via Láctea, e os pródomos, ou seja, o prenúncio da vida na matéria em ignição. Matéria em ignição era o vulcanismo que existia na Terra naquela altura, do planeta. Ora bom, criado o planeta, foram escolhidas as espécies, foram escolhidos, sejam as plantas, sejam os animais, e foram escolhidos com base na afinidade que nós tínhamos com a vibração do planeta. Foram trazidas as almas até aqui, também que estavam de acordo com a vibração do planeta, e para além daquelas que vieram fazer todo o seu caminho na Terra, porque mas não nos cabe hoje falar disso, há de facto almas que fizeram todo o seu caminho na Terra, há então um grupo que não fez inicialmente o seu caminho na Terra. Ela veio então de um outro lugar, ela veio então de Capela. Quem eram os capelinos? Tal como eles são conhecidos. Eles eram espíritos renitentes no mal.
E aqueles que foram responsáveis pela guerra nuclear no planeta foram exilados. E de facto, nós conhecemos-nos de longe, todos nós, porque muitos de nós viemos de lá. Só que Jesus disse-nos, e Capela também está sobre a jurisdição, se assim o quisermos, de Jesus. Jesus disse-nos: eu sou o bom pastor. Nenhuma ovelha se perderá. E disse-nos mais: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus trouxe esses espíritos renitentes no mal até um planeta que estava mais atrasado. E Emmanuel vai-nos dizer que alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, em Capela, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação de penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Então era hora de separar o trigo do joio. Não era deitar fora o joio, era ajudar o joio de outra forma. Porque Deus é amor. Nós nunca nos podemos esquecer que Deus é amor. Jesus é amor. Jesus personificou o amor na Terra. Então era preciso ajudar estes espíritos de um outro modo. Eles estavam a atrapalhar a evolução do planeta onde se encontravam. Então eles vieram para um planeta que ainda estava numa situação um pouco difícil, porque estava na idade das cavernas. Mas vieram para cá, alguns deles com ganhos muito elevados, até ao nível da sabedoria. Ainda hoje ninguém consegue explicar como se construíram as pirâmides do Egito, por exemplo. Mas uma ação de saneamento geral os aligeria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Eles estavam a caminhar para um planeta de regeneração, e num planeta de regeneração ainda há mal, mas o bem predomina. Então, eles precisavam de ser retirados daquele planeta e vieram para a Terra. As grandes comunidades espirituais, porque alguém nos dirige. Somos dirigidos por quem tem muito amor no coração, por quem quer o bem da humanidade, por quem nos quer amparar até que também nós consigamos a luz. Então as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua. No livro O Roteiro, não vos consigo dizer o capítulo, mas Emmanuel diz que nós somos como o quintal dos fundos. A Terra é como o quintal dos fundos. Então nós percebemos bem a nossa condição. E foi aqui que estes espíritos foram colocados. Para quê? Para aprenderem a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, porque as da sabedoria já estavam feitas. E impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. E Deus aproveita-se de todos nós para que todos possam cooperar na sua obra. Então eles vieram até à Terra e trouxeram todo o seu conhecimento. Ninguém explica as linhas de Nazca na América do Sul, ninguém explica as pirâmides do Egito e como foram construídas, ninguém explica muitos dos conhecimentos dos hindus, por exemplo, muito antes de nós, porque eles eram diferentes, eles vinham de Capela. E foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino, de amor e justiça. Amor, porque eles tinham que progredir. Justiça, porque era necessário separar
aqueles que estavam a dificultar o bem no planeta. Aquela turba de seres sofredores e infelizes. Porque Jesus não nos vê só como seres perturbados e renitentes. Jesus vê-nos muito mais como seres sofredores e infelizes. Porque aquilo que nós fazemos de errado volta para nós. E nós tornamo-nos sofredores e infelizes. Então os milénios vão decorrendo, a humanidade vai evoluindo, os homens saem das cavernas, vêm inúmeros emissários do Senhor. Buda foi um emissário, por exemplo. Poderíamos falar de muitos outros. E era chegado então o momento do testemunho. Era chegado o momento das exemplificações de Jesus na Terra. Ora bem, e para isso acontecer, há uma segunda reunião da comunidade dos seres angélicos e perfeitos, dos Cristos. Era preciso agora vir mostrar à humanidade a mensagem que ainda não conheciam. Os profetas já tinham feito esse trabalho. Porque os profetas do Antigo Testamento também fizeram esse trabalho. Sócrates também foi um precursor. Houve muitos precursores. Muitos. Mas era preciso agora que viesse um Cristo à Terra. E vai-se decidir então nesta reunião a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana uma lição imortal. É um livro que continua atualizadíssimo. Não precisa de nenhuma atualização. O seu evangelho de amor e redenção. Este livro vai continuar atualizadíssimo por milénios, dizem-nos os Espíritos, porque durante milénios ainda vamos precisar muito dele. Então é um livro para nós lermos e refletirmos profundamente. E no livro Boa Nova são feitos os preparativos para a vinda do Cristo. Para o Cristo vir à Terra, ele teve que se preparar durante muito tempo, muitos séculos, para que a sua vibração pudesse descer e fosse tolerável a vibração do nosso planeta. Só por aí nós conseguimos perceber a distância a que estamos do Cristo. Mas era preciso mais. Era preciso que outros viessem antes, como João Batista. E foram feitos preparativos espirituais. E neste livro, Humberto Campos vai nos dizer que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. A esfera do Cristo se aproximava da Terra numa vibração profunda de amor e beleza. E havia aqueles que o esperavam. O Messias era esperado, porque os profetas tinham-no anunciado. Acercavam-se de Roma e do mundo outros espíritos que se vestiriam dos andrajos dos pescadores, mas tinham sido todos escolhidos por Jesus. Eles estavam vestidos de andrajos, mas eram espíritos já muito evoluídos, com muitos ganhos morais, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. É que o Cordeiro não escreveu nada. Uma palavra. Quem escreveu foram os evangelistas. Ele não escreveu uma palavra durante aqueles 3 anos intensos de divulgação do seu trabalho espiritual. Emergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor. E eles foram vindo, a sua mãe, José, o seu primo João Batista, como acabámos de referir, e tantos outros.
e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer, e o boldo é nosso, a humildade representa a chave de todas as virtudes. É que sem humildade nós não conseguimos perceber o quanto somos imperfeitos, o quanto somos ignorantes. Se não tivermos humildade, achamos que não temos nada para aprender e temos tudo. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Já não somos crianças. Emmanuel deixa-nos aqui claro que acabou a nossa idade infantil. Maioridade significa responsabilidade. Então, com a vinda do Cristo à Terra, acabou a nossa desculpa. Saímos da infância e entramos na maioridade espiritual. Uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, ele entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Não podemos dizer que erramos porque não sabemos. Podemos não querer saber. Temos direito. Deus dá-nos esse direito. Mas esse direito tem um reverso da medalha. Doloroso. Mas nós, por agora, podemos escolher. Um dia, quando o Pai assim o determina, quando quer que nós voltemos à sua lei, Ele manda-nos algo muito extraordinário, mas muito doloroso, chamado dor. E a dor é o nosso aguilhão. Pela dor, muitos de nós chegaram à casa espírita. Pela dor, muitos procuram o divino. Não é pelo amor, é pela dor. Então vamos aceitar o seu código da fraternidade e do amor. O que vinha Cristo dizer ao mundo, os fundamentos eternos da verdade e do amor, e mostrou aos homens que a verdade dispensava o cenário sumptuoso dos aerópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. E se tivéssemos muitas dúvidas, temos o Sermão do Monte, por exemplo, ou temos as suas inúmeras, mas aí privadas, conversas com os seus discípulos na casa do caminho, como ele lhes chamava. As suas pregações eram em praça pública. Não eram em nenhum lugar fechado e particularmente não eram em nenhum lugar dado a honrarias. Não, porque ele sabia e vinha-nos dizer que tudo o que nós precisávamos era encontrar o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro do coração de cada um de nós. E ele deixou isso muito claro no livro Boa Nova, depois, mais tarde, com Humberto Campos, que nos conta então esse encontro que ele teve com o judeu. As suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados. Ele não se preocupava com quem estava com ele, mas sim com quem queria estar com ele. Aqueles que de facto tinham o seu coração voltado para as verdades do Evangelho. E normalmente quem é que o procurava? Os mais desclassificados, porque eram aqueles que mais sofriam. Combateu pacificamente as violências do judaísmo, renovando a lei antiga é a lei de Moisés, com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. E espalhou algo extraordinário, a mensagem da vida imortal. A vida não acaba.
Era isto que ele vinha contar ao mundo ocidental, porque o Oriente já sabia. O Oriente não estava na mesma ignorância que o Ocidente, nem os egípcios. Mas o Ocidente ainda precisava desta mensagem, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. E temos que trabalhar dentro de nós para encontrarmos esse espírito que somos imortal, que já viveu em inúmeros lugares, já vestiu inúmeras vestes em inúmeros países. Não somos deste ou daquele lugar. Não tivemos esta ou aquela crença. Já tivemos muitas crenças. Muitas. Porque precisamos de todas para aprender um pouco. Ou então, o Pai Divino não o teria assim concebido. O codificador, no livro A Gênese, diz-nos: tendo Jesus a missão de transmitir aos homens o pensamento de Deus, e mais tarde haveriam então de dizer e de afirmar que Jesus era o médium de Deus, sua doutrina pura pode sozinha ser a expressão desse pensamento. E por isso ele disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ora bom, vamos agora para... eu saltei um slide, peço desculpa. Vamos então agora fazer aqui a diferença entre o que era o Velho Testamento e o Evangelho. O Velho Testamento era o alicerce da revelação divina, mas o Evangelho de Jesus é o nosso edifício, é o nosso roteiro para a iluminação da nossa alma. E agora sim, devemos procurar a lição de Jesus não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo, cada um de nós, ao aperfeiçoamento de si mesmo. Foi para isso que renascemos, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. E Emmanuel haveria de dizer que reunir-se-ia de novo a sociedade celeste pela terceira vez, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade. Porquê é que o faria? Porquê é que haveria de novamente essa pleia de espíritos, desses Cristos cósmicos, falar sobre os destinos do nosso planeta? Num livro mais recente, Geraldo Lemos Neto escreveu que Chico o informou do seguinte. Informou porque foi informado por Emmanuel. Estou informado, diz Chico, que essa reunião de facto já ocorreu. Ela deu-se quando o homem finalmente ingressou na comunidade planetária. Quando é que nós ingressamos na comunidade planetária? Quando, deixando o solo do mundo terrestre, pisamos pela primeira vez o solo lunar. Quando o homem foi à Lua, ingressou na comunidade planetária, deu o primeiro passo. O homem, por seu próprio esforço, conquistou o direito e a possibilidade de viajar até à Lua. E no final do celeste conclave, a bondade de Jesus decidiu conceder uma última chance a toda a humanidade terrestre. Tivemos uma moratória. O que é uma moratória? É um período que nos é dado para que nós consigamos demonstrar que evoluímos para a atual civilização do planeta, para evoluirmos um pouco mais. Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos. Iniciou-se em julho de 1969 e terminou em julho de 2019. E terminada a moratória, veio a pandemia. E neste momento temos que demonstrar
o que é que somos capazes de fazer. Porque nós temos que demonstrar o que é que aprendemos ao longo destes milénios. O que é que andamos a fazer? Já tivemos tantas encarnações. Segundo a deliberação de Cristo, se e somente se as nações terrenas, durante esse período de 50 anos, aprendessem a arte do bom convívio e da fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo terrestre estaria, enfim, admitido na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo em regeneração. Então nós temos que continuar a pugnar cada um dentro de si pela paz, para que a paz se faça fora de todos nós. Nenhum de nós, continuou Chico para o Geraldinho, nenhum de nós pode prever os avanços que se darão a partir dessa data, de julho de 2019, se apenas soubermos defender a paz entre as nossas nações mais desenvolvidas e cultas. Porque são estas o problema. O problema não são as nações mais pobres, são as mais desenvolvidas e as mais cultas. Porque é lá que a ganância, que o egoísmo e que o orgulho se alojam cada vez mais, não é? Nós alcançaremos a solução para todos os problemas de ordem social, como a solução para a pobreza e a fome. Teremos a descoberta da cura para o corpo físico, pela manipulação genética nos avanços da medicina. Nada que nós não conheçamos. Todo este trabalho é feito pela ciência. E a ciência deu grandes saltos com a pandemia. Foi um trabalho profundo que cada um teve que fazer também dentro de si. O homem terrestre terá amplo e total acesso à informação e à cultura, que se fará mais generalizada. E o Chico está aqui a falar, ou Emmanuel, o benfeitor Emmanuel está aqui a falar, do que acontecerá já no planeta de regeneração. Também os nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos terão a permissão expressa de Jesus para se nos apresentarem. Nós hoje chamamos-lhe OVNIs, extraterrestres. Um dia saberemos onde é a morada deles. Porque eles têm uma morada. E conseguem vir cá rapidamente. E também eles vão ter a possibilidade de nos visitarem, porque nós ingressamos nessa comunidade planetária. Nós já ingressamos na comunidade planetária. Mas pouco a pouco esse trabalho vai sendo feito. Não pode ser feito só de uma vez, porque nós não seríamos capazes. Então, todo este trabalho que Jesus tem feito conosco, para desenvolvermos a nossa sabedoria, mas, acima de tudo, a nossa moralidade, essas duas asas extraordinárias que já habitam dentro de nós. Temos muitas experiências. Até o analfabeto que hoje nasceu para vivenciar uma experiência como analfabeto, ele não é analfabeto. Ele tem muitas experiências, tem muito conhecimento que está encerrado dentro de si. Mas que nesta existência não pode ser recordado. E por isso nós nascemos com o esquecimento do passado. Então nós, para terminarmos a nossa palestra, temos ainda 2 tópicos. Um, que é o que Jesus nos prometeu. Jesus em direção a nós. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus diz-nos assim: e eu, o divino jardineiro, este é o capítulo mais pequenino do Evangelho, mas o mais belo, na minha opinião, vocês podem não achar.
o divino jardineiro, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Jesus está conosco pela transmissão de pensamento. E nós estamos com Ele, se assim o quisermos, também pela transmissão do pensamento. Jesus pode descer até nós? Pode. E nós queremos subir até Jesus? Nós queremos fazer parte deste planeta de regeneração que Ele nos promete? Nós estamos receptivos à sua influência? Qual é o nosso aspecto mais importante na nossa vida? É cuidarmos da nossa alma ou silenciá-la? Para onde é que nos queremos orientar? Nós trazemos um excerto de uma lição de Emmanuel, porque o benfeitor Emmanuel convida-nos a ir ao encontro de Jesus nesta lição. Esta lição não se chama Nós e Jesus. Nós e Jesus é o movimento oposto. Mas esta lição chama-se Na Meditação. E o benfeitor Emmanuel convida-nos a ir ao encontro de Jesus através da meditação ou da oração. Então ele diz-nos o seguinte: ele vai buscar um excerto de Marcos e no excerto de Marcos ele retira: e foram sós num barco para um lugar deserto. Ele está a falar de quem? Está a falar dos discípulos e Jesus. Foram sós num barco para um lugar deserto. E a seguir o benfeitor vai fazer algumas considerações sobre essa passagem de Marcos. E diz-nos assim: venha a um lugar à parte, está-nos a convidar. Vem, no país de ti mesmo. Não saímos da cadeira, da cama, onde quer que seja. No país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Descansa. Esquece as fronteiras sociais. Esquece a representação que tens hoje na vida. Não vale a pena. Nós somos espíritos e só levamos as boas obras e as menos boas. Tudo o resto fica cá. Os controlos domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Naquele momento em que vamos ao lugar à parte, nesse país que somos nós mesmos, esqueçamos as nossas dificuldades. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. A que é que Emmanuel nos está a chamar? A alcançar o silêncio profundo da alma, no qual Jesus vai cultivar os nossos pensamentos. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros. Nessa altura levamos connosco apenas o que temos de melhor, sobre o mar das preocupações cotidianas. Por outras palavras, aumentamos a nossa vibração, que é o que nós fazemos com a prece ou com a meditação. E Ele te lavará, Ele, o Cristo, te lavará a mente aivada de aflições, balsamizará as tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Olhem que Emmanuel não diz: e Ele vai curar as tuas úlceras. Diz: Ele balsamizará as tuas úlceras. Porquê? Porque nós precisamos de um caminho com algumas pedras para aprendermos as lições. Então Emmanuel, um espírito que sofreu também muito, para quem estiver interessado em ler, poderá ler sobre a sua história. Ele também teve que passar um caminho de dor. Então ele não nos vai dizer que Jesus cura
as nossas dores. Jesus balsamiza. Basta que te cales. Só no silêncio é que Jesus fala conosco. E a sua voz falará no sublime silêncio, pela intuição. Ela vem até todos nós. Todos nós temos intuição. Todos nós somos médiuns. Não se esqueçam disso. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização. E seus braços divinos farão o resto. Ou seja, não é porque tens dor, como nos diz Emmanuel, não é porque tens dor que ficas parado, inerte. Não, vai, trabalha, age. Continua a caminhada. Porque é pela ação e pelas obras que tu vais ser reconhecido. É isso que Emmanuel nos está a dizer. E os seus braços divinos, então, farão o resto. Os seus braços divinos, então, derramarão sobre todos nós o seu amor profundo, porque Jesus tem um amor profundo pelos sofredores. Regressarás, então, aos círculos de luta. Depois de termos ido até esse lugar dentro de nós, voltamos aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Mas com luta. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. É preciso trabalhar. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Então, Jesus não nos dá milagres, não nos pede milagres, não nos pede que transformemos o mundo, mas sim que nos transformemos a nós próprios. E sim que ajudemos no lugar onde fomos colocados. Jesus deu-nos uma grande máxima: amai-vos uns aos outros. Então é essa a máxima que nós temos que pôr em prática se quisermos sentir e viver sobre o Evangelho e com o Evangelho que Ele nos deixou e com essa luz divina que Ele emana. Nós vamos terminar com toda a frase do capítulo 8 de João, onde fomos buscar o tema para a nossa conversa da tarde. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Foi isto que Jesus nos prometeu. Prometeu-nos a vida, não a vida terrena, mas a vida eterna, porque nós somos espíritos eternos. Muita paz, que Jesus nos abençoe e muito obrigada por me terem ouvido. Boa tarde a todos. E após esses ensinamentos sublimes que enchem os nossos espíritos, que nos transmite esperança, alegria e fé, vamos todos nos dirigir a este irmão maior, nosso Senhor Jesus Cristo. E unindo os nossos pensamentos e os nossos corações, indo ao seu encontro e sentindo o seu amor, sentindo o abraço amigo, sentindo e juntos dizemos com todo o nosso coração: nosso Senhor Jesus, reconhecemos, Mestre amado, a nossa pequenez, mas reconhecemos também, Senhor, o quanto desejamos seguir-te os passos e melhorar a nossa condição íntima.
desejosos, Senhor, de limpar o nosso passado e de fazer luz no nosso caminho. Te pedimos, nosso Senhor, que se compadeça de todos nós e que continues a olhar por nós, estendendo as tuas mãos para não cairmos em tentações, para não ficarmos, Senhor, à margem do teu caminho. O Senhor conhece cada um de nós, na nossa intimidade, na nossa fragilidade. E é por isso, Mestre Jesus, que pedimos-te, ajuda-nos em nossa vigilância. Ilumina os nossos pensamentos, Senhor, e os nossos corações. E agradecemos-te, Mestre Jesus, por estar conosco, agradecendo a espiritualidade maior, aos teus missionários, Senhor, que também estão conosco aqui na terra, e muito, muito em especial, ao nosso amoroso Pai Batuíra, que com a sua humildade, juntamente com o seu pai, Velho Serrano, tem tratado de cada um de nós e tem pedido, Senhor, muitas moratórias em nosso favor. Obrigado, Pai Batuíra. Obrigado, Velho Serrano. Obrigado aos médicos e enfermeiros que cuidam de nós. A todos os espíritos amigos que hoje na Câmara do Passe vieram tratar de nós, Senhor Jesus. A água fluidificada. Obrigado, Senhor, por tudo. E derrama sobre todos nós, neste momento, encarnados e desencarnados, que dos joelhos aos teus pés, só tem uma palavra a dizer: obrigado, Senhor. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.